Aí, ó. Papo de Que isso aí, boteco. rapaz? Vamos pro real? Papo de boteco, cara. Aqui, Boteco. não tem. Tem Papo de boteco. aqui a aguinha no copo do Geraldino, né? O Charles tem, né? O Charles tem o copo do Geraldino. Tem, mas tá um frio danado. Não vou beber nada hoje, não, Leandro. Tá. Bebe um vinho. Bebe um vinhozinho, Charles. Vinho. O vinho que. Charles, você já reparou que toda vez que a gente entra no papo de boteco, te liga Rapaz, alguém. meu sogro tá me ligando. Aí você vê que ele não tá vendo a live, né? Você tem que estar me ligando e ele não tá vendo. Moral zero. Moral zero. Charles, uma pergunta. Seu sogro torce para que time? Rapaz, infelizmente ele é Botafogo. Ah, então por isso que ele tá te ligando, para você sair da live. Papo de boteco. Charles Madeira, explica um pouquinho do nosso papo de boteco aí pra galera aí de hoje. Papo de boteco é aquela resenha, né? A gente escolhe um tema e debate sobre essa resenha. Se eu não me engano, a resenha de hoje foi acontecido com o Luan, né? Com a torcida do Corinthians e esse episódio que pegaram o Luan, né? Dentro de um hotel, né? E espancaram o garoto. Dentro de onde? De um motel. Motel. E espancaram o garoto Luan. E Com 10 meninas de família, não pode esquecer. E o que eu fiquei mais impressionado primeiro com a covardia e segundo com a covardia na conta, meu irmão. Quase R$4 mil, meu irmão, na conta do garoto. O garoto Tá barato ainda, tá pouco. Com 10 mulheres lá dentro, 10 mulheres lá dentro era pra ser mais. 500 contos só de energético. Então, ele estava com a disposição danada. Mas contra 10, né, 15 pessoas, aí fica difícil. Então, assim, deixar todo mundo debater. Eu, de cara, já vou dar minha opinião. Eu acho que uma hora vai dar uma merda grande e vão matar alguém, ou dentro de campo, ou no CT, ou alguma hora vai dar uma merda grande. Charles, enquanto não se tomar uma providência. Cara, o cara tá na vida particular dele, cada um faz o que quiser, meu irmão. o problema não é A esse. vida é dele. Charles, desculpa te cortar. Isso vai dar merda. Isso é crime, Charles. É crime, porra. Nego invadiu o motel, é lesão corporal no cara, irmão. É crime, meu irmão. Mas olha só, vai prender e a diretoria do Corinthians vai soltar. É isso que me irrita. Porque Não, a diretoria do Corinthians tem nada a ver com isso, cara. Mas porra, a Gaviões manda no Corinthians, meu irmão. A Gaviões manda no Corinthians. Infelizmente. O que o Charles está falando é que os diretores por trás vão estar ajudando eles financeiramente. Exatamente. O advogado. Mataram um maluco em Oruro, lá na Bolívia, de 13 anos, com rojão. E a diretoria do Corinthians foi lá tirar. Ô, Charles, é pior ainda para o Luan ser preso, porque ele vai entrar na cadeia, a maioria da cadeia é corintiana. Então ele está ferrado. Aí. É pior ainda. É pior ainda. Então, Luan, pelo amor de Deus, Luan, segura o facho. Só que, assim, eu vou ser bem sincero, em relação a essa questão do Luan, é porque essa semana saiu uma entrevista dele, né? Bombou bastante até. Não é de hoje, acho que a entrevista tem um tempo até, que ele pediu... Não, foi semana passada no Denilson, no podcast do Denilson. Ele pediu, né, para ter uma oportunidade, pediu para o Luxemburgo para ter uma oportunidade de voltar a treinar com o elenco, que ele ia mostrar o potencial. E a torcida do Corinthians abraçou essa ideia, até certo ponto. Só que o Luxemburgo jogou... Luxemburgo foi de carrinho. Treino hoje de manhã, filho. Treino hoje de manhã, o cara era de madrugada, o cara estava no motel. Como é que o cara me fala isso num podcast? Falando que, não, eu vou voltar, pode contar comigo. O cara vai para o motel de madrugada tendo que se apresentar. Mas você, Tefinho, você viu a entrevista do Luxemburgo? Ele falando, não sou eu que vou comprar esse barulho, não, cara. Se o cara pergunta pro torcedor se eles querem ele quer o Luan no time. Eu não vou comprar esse barulho, não, irmão. Eu já tô cheio de problema aqui, eu vou botar o Luan. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Agora, primeiro vai ser pro Lessinha, depois é pro Feitosa, tá? Ô, Lessinha, em relação a esse caso do Luan, especificamente, ele pode pedir na justiça para rescindir o contrato com o Corinthians e receber o resto do contrato? Não, porque não tem nada a ver com o Corinthians, não foi dentro de ser treinamento. Mas só que ali... Mas você viu os vídeos? Você viu o vídeo? Não. O vídeo tem os torcedores falando, saia do Corinthians,
peça para ir embora amanhã. Na cara dele. O torcedor do Corinthians, antes de Lessa responder, o torcedor do Corinthians postou que conversaram com o Luan e o Luan prometeu que ia pedir rescisão com o Duílio. Exigir a rescisão de contrato dele. Pô, mas se você tá com a arma na cabeça, você promete tudo mesmo. Promete tudo. Mas é isso que eu tô perguntando. Por isso que eu tô perguntando pro Lessinha. Cara, olha só. Se ele se sentir ameaçado, se ele se sentir coagido. Não, sim. Se ele se sentir. Não, tem gente que não, porra, se pega o Edmundo da vida. Porra, mas aí não tem nem como dar um vídeo, porra. Então, olha só, presta atenção. Ele se sentindo coagido, ele se sentindo ameaçado, ele pode chegar na diretoria e pedir a rescisão unilateral, uma vez de que ele não está conseguindo exercer o suposto trabalho dele. Só que, em contrapartida, o Corinthians pode argumentar, olha só, o que aconteceu não tem nada a ver com o Corinthians. Não foi dentro das nossas dependências, não foi no nosso treinamento, não foi em dia de jogo, não foi em dia de traslado entre concentração e jogo. O Corinthians pode simplesmente falar nisso. Vai haver uma briga jurídica, com certeza. Até porque ele pedindo a rescisão, se ele pedir a rescisão, ele vai querer receber a parte dele até o final do mês, até o final do contrato. Ele não vai querer sair no zero, no amor, entendeu? E o Corinthians, por contrapartida, o Corinthians não vai querer pagar ele, se ele está pedindo a rescisão, o Corinthians não vai querer pagá-lo até o final do contrato dele. Então, com certeza vai haver uma briga jurídica nisso aí, cara. Márcio, o que você acha, Márcio? Deixa eu terminando aqui, peraí, agora é pro Feitosa. Feitosa, agora você que acompanha todos os times do Rio, mas deve ter conhecimento também sobre os times de São Paulo, os bastidores. Qual é o clima que o Luan tem lá no Corinthians? Isso, tirando esse episódio agora, mas um pouco mais atrás, porque sempre falou que ele já foi com problema físico pro Corinthians. Qual é o clima que sempre rolou lá? Você tem notícias, alguma coisa assim falando? A gente tem, assim, dentro do jornalismo, a gente se fala muito, entendeu? Com colegas tanto de Minas, Porto Alegre, entendeu? A gente tem muitos amigos que passam. E assim, o Luan ele já chegou na baixa, essa é a realidade. Já chegou na baixa, era um jogador que, na realidade, uma das maiores organizadas do país, que é a Gaviões, né? E eles lá... Eu faço muito jogo lá na Arena do Corinthians, cara. E eu vou... Assim, antes de falar do Luan, né? Todo mundo sabe o time que eu tenho, meu time de coração, que é o Flamengo, todo mundo sabe. O torcedor do Vasco sabe, tá? Mas eu não tenho vergonha nenhuma de falar hoje, que a torcida mais enganjada do futebol brasileiro é a do Vasco. E a mais engajada do futebol brasileiro, eu não vi, com todo esse meu tempo de vivência no futebol, fui gandula com Marcos Braz, final da década de 80. Então, fui gandula com o maior número de jogos de futebol brasileiro. Muitos não sabem, mas o Marcos Braz foi gandula comigo. E eu tive o prazer, cara, de trabalhar muitos jogos. Pacaembu, antigo Pacaembu, porque antigamente a gente viajava com os clubes. E quando eu falo de Luan, a Gaviões ela já não queria. Ela já estava com o pé atrás. É uma coisa assim parecida que está vendo com o Vasco hoje. Entendeu? O Vasco, quando fala em Rogério Ceni, a torcida do Vasco é 100% já falando ele não. Então, o que você provoca dentro do contra? Qual o maior patrimônio hoje do clube do Vasco? É a torcida. Estou dando só um exemplo para a gente tentar fazer uma comparação. Então, se a torcida... A informação que eu tive é que o Brax viajou para São Paulo para ver se consegue fechar com o Rogério Ceni. Eu, particularmente, é 6 por meia dúzia. Vasco vai continuar na merda. E aí, o Luan, quando foi para o Corinthians, quem manda lá é a Gaviões, cara. A Gaviões, ela invade o CT. Ela entra no CT e ninguém segura. Não tem policiamento, não tem segurança privada, não tem nada.
quem manda lá é Gaviões. Assim como a Mancha manda lá no Palmeiras. Vocês estão entendendo como funciona? Então, assim, a gente tem contatos. Eu tenho contatos de chefes organizados no Brasil. E o que acontece? Já não queria o Luan. O Luan já chegou queimado lá. Não era jogador. E aí não teve produtividade, não rendeu para o futebol. E pelo salário dele, se eu não me engano, é 1 milhão, cara, que o cara bota por mês. Eu li hoje que era 800 mil. É uma base dessa. Não, mas teve um... Mas tem uma luvazinha que dilui no salário que chega a 1 milhão. Ele tem aditivos no contrato. A cada ano o salário dele vai aumentando. Isso. Assim, é porque é tanta coisa, né? Quando o cara só trabalha com o Fluminense, o cara, assim, sabe tudo de Fluminense. Eu trabalho com todos os clubes do Rio de Janeiro e a gente fala muito sobre os clubes do Brasil. Então é até difícil a gente... Mas o Luan é um barão, velho. É 1 milhão, meu irmão. E o cara não está rendendo nada. Outro jogador que a torcida já está muito impaciente se chama Yuri Roberto. Também é uma baba. O Corinthians não tem essa grana toda. E está pagando direitinho. E aí, eles... Pode falar, mano. Não, é só uma situação. Essa questão do Yuri Alberto, né, acima de tudo, o Corinthians perdeu joias, né, perdeu meio time pro Zenit. Então, assim, é pior ainda. Piora a situação da diretoria, né? Porque aí a Gaviões vai à loucura. Mas a Gaviões pediu o Yuri ano passado. Mas esse não, aí, tirando o Yuri Alberto é aquele mas a Gaviões queria o Yuri. O Yuri Alberto é aquele típico caso do jogador que, quando está emprestado, rende, e aí depois que você compra ele para de render. Isso aí tem um monte no futebol. Então pode falar, pode falar. O que eu penso sobre isso? Uma contratação que você não é a favor. Estou falando só do Luan, tá? E o Roberto já é outra situação. Cara, isso acontece não é só com o Corinthians, é com diversos clubes do Brasil. Hoje, eu tiro muito sobre o Vasco, que o Vasco vive a maior crise da sua história. A maior crise da sua história, o Vasco vive. O Vasco hoje é o maior vexame do futebol brasileiro. Mundial. Que emoção! Alguém grava isso, por favor. O Vasco hoje é o maior vexame. E as contratações, que tudo assim, ó, esse não. E o que acontece? O cara vai lá, o Luiz Melo, junto com o Brax, com a diretoria, contrata os caras que não era para estar lá no Vasco. E foi assim que aconteceu com o Luan. É tanto, cara, foi o tricolor, qual é o nome do tricolor? Esqueci. Marcos. Cara, você foi uma coisa certa. Vanderlei falou assim, ó, eu vou comprar essa briga, vou nada. O Marcos, obrigado, Marcos. Vou comprar essa briga? Vou não. O cara malandro, velho. Você tá entendendo? Não é nada pessoal contra o Luan. O Luan, cara, eu conheci o Luan, eu entrevistei várias vezes o Luan, eu fiz Libertadores com o Luan, foi o rei da América. Eu fui para a Argentina fazer Grêmio e eu acho que Lanús, se eu não me engano. Lanús. Então, o cara, meu irmão, assim, já é desde 2009 que eu viajo fazendo Libertadores. E aí, cara, o Luan, moleque bom demais, é um moleque carismático, tranquilo, só que ele se perdeu. Eu não sei se foi a parada, acho que teve o lance do falecimento do irmão dele, que de lá para cá, o Luan perdeu a cabeça. Ô, Feitosa, Oi. Ô, Feitosa, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, eu tenho um amigo lá no Rio Grande do Sul, flamenguista, ele disse que as notícias de lá, isso desde a época do Grêmio, antes dele sair para o Corinthians, que ele vivia na noite de Porto Alegre. À noite, ele perdia, por isso que ele nunca melhorava da contusão do pé, que o Renato Gaúcho tentou segurar ele o máximo, porque gostava dele, por tudo que aconteceu e tal, mas que o clima dele lá em Porto Alegre era insustentável, que o Corinthians foi uma mãe quando apareceu com uma proposta milionária, pagando um salário que loucura para um cara que
não estava nem jogando direito mais, que ele estava machucado na época, e que ele continuou fazendo a mesma coisa lá em São Paulo. Que ele estava perdido na noite. Até porque se você tá com problema da noite, você vai para São Paulo, meu irmão. Ontem foi uma prova disso, que está perdido. Como o cara dá uma entrevista falando que quer oportunidade novamente e está de madrugada com 10 mulheres no motel. Ô, Betão. 10 mulheres, mano? 10? Não, mas não estava sozinho, não, chat. Estava com os parça. Falar um negócio. 5 mulheres e 5, cara. 2 times de futsal feminino. Então, ô, Betão, isso não aconteceu só com o Corinthians, não, cara. Você tá entendendo? Eu até hoje, eu não chego em coletiva de imprensa para alfinetar certas diretorias do Flamengo, Vasco, Botafogo, todos os clubes. Às vezes dá vontade de falar, mas eu não tenho prova. Porque essas contratações caríssimas, técnicos caríssimos, e daqui a pouco você vai embora. Cara, é um negócio meio complicado com isso. Só você não rendeu. Parece, não estou afirmando. Parece que é tipo assim, estou te contratando por 1 milhão. Se você render, maravilha. Joga um pedaço da isca para mim. Você tá entendendo? Joga um pedaço. Qualquer coisa que manda embora, te pago a tua multa rescisória, mas vou te pagar 10 milhões de multa, mas tu tem que jogar aí meus 20% da isca, tá bom? Quando cai. Parece mesmo. Cara, não me passa na cabeça jogadores recebendo o cara refúgio do Grêmio. O Grêmio nem pagar 1 milhão. Na época ele veio com 800 mil. Então, e com aditivos, essas coisas, dá 1 milhão. É igual... Fluminense agora recebeu um refúgio do Grêmio, né? 2. Thiago Santos. Thiago Santos e Diogo Barbosa. Diogo Barbosa. Mas assim, Grêmio. E lembrando o seguinte, Feitosa, o Renato Gaúcho, que é um cara que gosta de pegar esses refugos de mercado, assim, as pessoas, os jogadores mais largados, e ele gosta de trabalhar com jogadores como o Luan. Se ele deixou o cara sair, algum motivo tem. Se ele deixa o cara sair... E o Renato deu todas as chances do mundo pro Luan. O Renato deu todas, mas é isso, Leandro. O clima lá, pelo que meu colega falou, na época que ele foi oferecido até pro Flamengo, o Luan. Sim. Ele foi oferecido pro Flamengo. Aí o Corinthians foi lá, graças a Deus, e comprou. Mas o Renato tentou de tudo, mas o clima dele em Porto Alegre... Ô, Betão, tem uma questão eu me lembro, que tem que ser levantada aqui. Só um detalhe. Uma reportagem, quando o Luan estava no Santos, né, falando sobre a situação do Luan e mostrando imagens de entrevistas do Luan, né, mostrando que ele estava realmente num grau depressivo altíssimo. Que você via a cara do Luan, o olhar sempre perdido, ele não tinha um foco, ele não olhava para a câmera em momento nenhum, ele não conversava, era sempre cabeça baixa. E tem sempre coisas assim que a gente vê no futebol, mas o Luan é gritante. O do Luan, você vê que assim, ele não tem cabeça, mas perdeu completa. O que ele tinha, o resquício que ele tinha, né, ele até tenta. É como aquele cara que fala: não vou mais usar droga, não. Dá uma semana, tá o cara lá. Agora... É tipo como se ele tivesse a clínica de reabilitação dele, a entrevista pro Denilson. E aí caiu de novo. É a mesma coisa. Por que não tem uma equipe de psicólogos no Corinthians? Não é possível que não tenha, para chegar e centrar o cara. Mas já abandonaram. Já abandonaram. Largaram de mão já. Independente disso, a situação que o Charles levantou também, da torcida, da cobrança e tal, até me suscitou uma coisa hoje. Eu vi um vídeo hoje nas mídias sociais de uma torcida organizada do Vasco, não vou citar o nome, falando sobre jornalistas. Falando sobre jornalistas que querem ter seu like e se baseando nesse grupo de pagode que fez uma paródia criativa, diga-se de passagem, né? Zoeira com vai, uma pena, né? Assim, lindo. Uma pena. Mas essa torcida falando que tome cuidado, que vocês querem seus olhos fortes, o grupinho de pagode, é isso e aquilo, se vocês querem um abraço de tal, vão receber um abraço de tal.
assim, não vou citar o nome, eu acho que não merece o crédito, né, da torcida, mas teve um vídeo hoje assim, e assim a gente vê cada vez mais o mundo do futebol é um mundo de negócio. Tô falando, vai dar merda. Uma hora vai dar merda. Com certeza que essa vai dar merda. Já deu merda. Como a Feitosa colocou, negócios muitas vezes que a gente não tem como especificar, não tem como falar, mas negócios de certa forma escusos, né? Que você só sabe que acontece, imagina que aconteça, mas não tem como provar o que realmente acontece. Então, a dizer a farpela de um, a farpela de outro, o interesse dali, e o clube se lasca. E nisso daí vai o clube se lascando, e vai o que for se lascando. E o dirigente engordando a conta bancária ou quem quer que esteja nesse meio. Só que tem torcidas que já estão ficando... A do Vasco, por exemplo, citada por Feitosa, ela é uma torcida que acolheu o Vasco nos braços, levantou, fez o Vasco subir ano passado. O Vasco subiu não foi por conta daquele time horroroso, subiu por conta da torcida apoiando São Januário e fazendo crescer. Tá? Agora, aí vem mais um time horroroso, vagabundo do Vasco, a torcida falou assim, desde o jogo do ABC eu falo isso, Feitosa. A torcida cansou. Naquele jogo com o ABC foi um divisor de águas para mim da torcida, da relação da torcida do Vasco com o clube. Ou seja, porra, eu fui vendido para continuar sendo chacota? Porra, aí não é por aí. E aí não foram ao jogo, etc e tal. E assim, essa relação da torcida agora de cobrança, no mundo empresarial, no mundo de negócio do futebol, é uma coisa realmente que o Charles colocou com maestria, né, Charles? Falando aí, vai dar merda um dia, vai ter algum dia que isso daí vai estourar maior. A merda já deu há muito tempo, né? Mas a gente vê, o Tefinho pode falar sobre isso. Os tifosi italianos também, que eram, né, na época, que falam assim, também tem a galera lá, se eu não me engano, são os ingleses, os hooligans, né? Quer dizer... Não. Lá é normalmente Curva Sud. Curva Sud, qualquer clube são os ultras. Né? São os ultras que realmente... Mas eu citei o exemplo do Palmeiras, o Wagner Love. Aquela situação do Wagner Love ser na boca do caixa, ser rendido por torcedores do Palmeiras, mandando eles... E olha que isso aí já tem, ó. Então, foi a mesma Essa última revolta da torcida do Vasco, por exemplo, eu tive em São Januário recentemente, aqueles vidros temperados bem pesados. Porra, cara, aquilo ali tá tudo quebrado, irmão. Tudo quebrado. E a gente sabe que sair de São Januário ali, para quem é jogador, sai por trás ali da rua, é difícil. Ano passado teve um carro que ganhou pedrada, eu não lembro qual foi o jogador que teve isso. Agora tem essa situação. Mas, Leandro, deixa eu dar um adendo nessa brincadeira. Sim. Esse caso só estourou porque o Corinthians, desculpa falar, o Corinthians está na merda, está ameaçadíssimo de ser rebaixado. Se o Corinthians estivesse lá em cima, como estava ano passado, ninguém ia cagar porque desculpa até falar os termos, ninguém ia cagar porque o Luan está fazendo, cara. Mas é o resultado do campo. Eu lembro, só para concluir, Só para concluir. Não, rapidinho, é por causa que é disso que você falou. Rapidinho, só para você. Aí você conclui com isso. Você não acha que, para tentar abafar a crise, como você está dizendo, certo? A diretoria do Corinthians está fazendo isso, porque semana passada, eu não sei se você viu a entrevista do Duílio, o presidente do Corinthians, falou que queria liberar o Luan. Sim. Só que, eu até botei lá no grupo, só que ele acha errado ter que pagar a rescisão toda, até o final. Ele já está... Contrato, então, para quê? Contrato é para isso, irmão. Você falou, esses contratos daí que eles fazem... E foi ele que comprou. E foi ele que comprou. Não, mas é isso. Aí eu falo, será que não está já incumbindo a diretoria nessa, entendeu? Para fazer uma crise, para abafar... Com certeza. Entendeu? Como é que a Gaviões foi saber onde que o cara estava no motel, irmão? Mas aí é o cara ligando, alguém ligando lá. Então, óbvio. Porra, é bizarro. Agora, o Feitosa, você deve lembrar, na época que o Fluminense estava ameaçado, lá em 2009, de rebaixamento, estava com 90 e poucos % de chance de rebaixamento, a torcida do Fluminense foi buscar o Fred num bar na Lagoa. Você lembra disso? A conta dele deu quase R$3.000 também, tipo com muita caipe saque. Aí
uma coletiva dele na semana seguinte, ele mostrando a conta lá no centro de treinamento. Ele falou, não, ó, eu não bebi isso tudo, não. Chama a galera comigo. Então, cara, por que aconteceu isso? Por que a torcida foi atrás do Fred? Porque o Fluminense estava para ser rebaixado, o Fred estava lesionado, estava sem jogar e saindo para a noite. No ano seguinte, o Fluminense foi campeão. O Fred continua fazendo as noitadas dele, fazendo a porra toda. Você acha que a torcida vai atrás do cara? Não vai, cara. Tudo é reflexo do time em campo. Tudo é reflexo do campo. Concordo aí. Concordo com o Marcos. Eu cansei de café do gol, entendeu? Década de 90. O Romário saía da balada, tá? Saía da balada, chegava o treino de 10 horas, nessa época que eu jogava no Flamengo. Ele fala assim, ó, não vou treinar, só vou descansar para jogar à noite. Chegava à noite, o cara metia 2, metia 3. E aí, a torcida do Flamengo não fazia ao erro do cara. Edmundo era outro. Você tá entendendo? Porra, Edmundo é parceiraço. Edmundo, cara, contando as histórias comigo, Edmundo ia pra farra todo dia. Eu trabalhei num lugar chamado, acho que é Peregrino Júnior, 180, lá na Barra, acho que é Peregrino Júnior, lugar onde o Beto Cachaça, ele morava. Sim. O Beto, ele morava no condomínio que eu trabalhava, lá na Barra. O Beto, quando eu chegava no condomínio 7h30 da manhã... Ele estava chegando. O Beto estava chegando todo torto. E aí, ia treinar, acabava... Você está entendendo? Então, assim... Mas o Romário, o Feitosa... O Ronaldinho... Feitosa, o Ronaldinho no Fluminense, chegando bêbado, pô. Feitosa, o Romário era muito malandro. Eu sou daqui de Niterói e eu já tive o prazer de encontrar com o Romário algumas noites aqui de Niterói. Ele encostado do lado do barzinho, bebendo a aguinha mineral dele, ele ficava a noite inteira sem colocar um gole de bebida alcoólica, cara. Ele fazia a noitada dele, chegava cansado para jogar, para treinar e o cacete, mas ele não ingeria bebida alcoólica. Pelo menos nas vezes que eu encontrei com ele na noitada, ele só estava de água mineral, água com gás, enfim. Não, eu tenho 2 causos interessantes. Os 2 foram numa noitada que tinha aqui em Niterói chamada Happy News, né? Que teve algum tempinho atrás. Eu encontrava com ele na Acrópole. Na Acrópole você já tem uma certa idade. Sou um pouquinho mais novo que o Romário só. Tô brincando, pô. Ainda bem que você não falou Blow Up nem Aquários. Não, isso não é no meu tempo, não. Aí, na primeira, encontrei o Romário, na área VIP da Happy News, ele com um charuto, não podia fumar na parte de dentro já, na época, e com um copão de uísque, e assim, ninguém chegava perto, só a mulher, obviamente, entrava no camarote dele. Aí, na hora, eu falei, o cara não bebe? Por que ele tá com um copo de uísque na mão? Falaram lá que ele botava Guaraná no copo, distribuía o uísque para a mulher que entrava no camarote. Ele bebia Ice Tea, filho. Ele bebia Ice Tea. Era Ice Tea, então, mas ele fazia isso. Só que eu tive uma outra situação lá na Happy News. Eu estava com a camisa do centenário do Milan, né? Eu estava... Pelo dia, acabei parando lá. E encontrei o Adriano Imperador, numa área que estava ali, a área da sinuca, né, que era da Happy News, que foi fechada para ele, só estava ele ali, com 6 combos de vodka. Esse eu gostava muito. Aí a pegada é forte demais, irmão. Só estava ele na área, não tinha mais ninguém, era ele. Aí a pegada é outro nível. E essa foi a época que ele falou que estava com um problema sério, que tinha que voltar para o Brasil, ele estava na Roma, foi a época que ele voltou e fez o que fez em 2009. O Didico bebia por ele, pelo Romário, pelo todos os atletas de Cristo, por todo mundo. Didico é fenômeno. De gasolina, quase. Rapaz, você vê que a gente falou do Luan, descambou para o Imperador, já falou, o Arthur falou aqui do Ronaldinho também, que reza a lenda que ele dormia no ninho do urubu, né? Depois da noitada. E falamos até de Edmundo.